Quantas ideias boas você já teve e não executou? Não porque elas eram ruins, mas porque você queria fazer do jeito perfeito. Você pensou na estrutura ideal, na ferramenta ideal, no momento ideal, e enquanto você organizava tudo isso, a ideia continuava esperando. Até que um dia você percebe que alguém fez algo muito parecido com aquilo que você imaginou fazer. E a sensação é curiosa, porque você pensa, mas eu já tive essa ideia. A questão é que uma ideia não constrói realidade, execução constrói. Bom dia, eu sou Paula Jardim e essa é a sua pílula de sucesso da semana. Porque sucesso não é o que você faz uma única vez, é o estado interno com que você começa todos os dias. Essa semana eu percebi algo muito curioso sobre mim, especificamente sobre esse meu projeto, o Bom Dia Sucesso, no formato de newsletter e agora também de podcast. Uma ideia que eu já tive há algum tempo. Eu pensava nela, eu achava que fazia sentido com o meu trabalho, eu achava que poderia ser uma forma de compartilhar reflexões importantes, mas sempre surgia um motivo para não começar. Eu pensava, eu ainda preciso de uma ferramenta de e-mail melhor, eu preciso de um editor melhor de áudios, eu preciso criar uma vinheta profissional, eu preciso estruturar melhor uma logo, eu preciso de um formato melhor. E assim a ideia ficava esperando o momento perfeito. E o que eu quero dizer para vocês é que existe um tipo de medo que não parece medo. Ele não aparece dizendo eu estou com medo. Ele aparece dizendo: talvez ainda não seja a hora. Talvez eu precise me preparar mais. Talvez eu precise me estruturar melhor. E quando você percebe, você está adiando algo que já poderia estar acontecendo. Não porque você não tem capacidade, mas porque você quer proteger a sua imagem. Você quer proteger o resultado. Você quer se proteger da possibilidade de errar. E existe uma parte do ego que prefere não tentar do que tentar e descobrir que ainda não está perfeito. Até que em algum momento eu comecei a sentir um incômodo realmente curioso. Porque se eu sabia que essa ideia fazia tanto sentido para mim, se eu sabia que isso ia ajudar bastante as pessoas, se ela estava tão alinhada com o que eu acredito, por que mesmo assim eu estava adiando? E quando algo que faz sentido para você começa a ser adiado repetidamente, isso merece um ponto de atenção. Porque provavelmente trata-se de um medo vestido de algo que não parece medo. E aí você começa a chamar isso de procrastinação, você começa a chamar isso de falta de disciplina, enfim. Foi aí que eu percebi uma coisa muito importante sobre o medo. O medo pode ser um grande aliado, mas ele também pode ser um grande sabotador. Em alguns momentos, ele aparece como um amigo. Ele faz você pensar melhor, avaliar riscos, ajustar caminhos, mas existe um ponto em que o medo deixa de ser um alerta e começa a virar uma justificativa. Uma voz que parece lógica, uma voz que diz que você ainda precisa de mais preparo, de mais clareza, de mais certeza, de mais dinheiro, quando na verdade o que está acontecendo é outra coisa. É você tentando se proteger do julgamento, da crítica, tentando proteger a sua imagem, se proteger da possibilidade de errar e, acima de tudo, proteger a ideia de que tudo precisa nascer perfeito. E foi nesse momento que eu me perguntei algo simples: e se o problema não for a ferramenta? E se o problema for a expectativa de perfeição? Em algum momento eu percebi uma coisa: eu estava esperando o momento perfeito para começar algo que só ficaria bom depois de começado. Porque nada nasce pronto, nada nasce no formato ideal. Tudo que hoje parece sólido, um dia foi apenas um primeiro passo simples.
Então eu fiz uma escolha. Eu gravei o áudio, eu mesma editei, eu mesma fiz a capa, eu mesma publiquei, não porque estava perfeito, mas porque eu não queria que aquela ideia morresse. Existe algo curioso sobre as ideias. Elas não pertencem a ninguém. Elas não pertencem a uma pessoa. Ideias vivem primeiro no campo do pensamento, que é um campo invisível. Ela acontece em um espaço onde circulam muitas informações, muitas possibilidades, muitas conexões. Quando você começa a pensar em uma solução para alguma coisa, quando você começa a imaginar uma forma diferente de fazer algo, é como se você estivesse se conectando com uma informação que está disponível naquele campo no formato de ideia. E existe um ponto interessante. Porque ao mesmo tempo que você está se conectando com uma ideia, outras pessoas também podem estar. Pessoas que estão olhando para um problema parecido, pessoas que estão buscando uma solução semelhante. Por isso que muitas vezes acontece algo curioso. Você olha para algo que alguém criou e pensa: eu já tive essa ideia. E talvez você tenha tido mesmo, mas existe uma diferença fundamental entre as pessoas que se conectam com uma ideia. Algumas transformam essa ideia em movimento, em ação. Outras deixam essa ideia apenas no campo do pensamento. E é aí, é exatamente aí que começa a diferença entre intenção e realidade. Ideia por si só não constrói nada. O que constrói é o momento em que alguém decide tirar aquela ideia do campo invisível e trazer para o mundo real, para o mundo material. E ainda, falando sobre as ideias inspiradas, aquela que você se conecta quando está buscando solução para alguma coisa, sim, elas chegam até você, mas elas não ficam esperando para sempre. Se você não executa, às vezes alguém executa. Então, saiba que quando você tem uma ideia e não executa, você vai assistir alguém executando. Então, talvez a pergunta que você deva fazer sobre as ideias não é: será que essa é realmente uma boa ideia? Talvez a pergunta ideal seja: o que eu estou adiando executar porque ainda não está perfeito? Porque o sucesso não nasce do momento perfeito, nasce do primeiro movimento, mesmo que ele ainda esteja longe de ser o ideal. E muitas vezes é exatamente esse primeiro movimento imperfeito que começa a transformar uma ideia em realidade. Bom dia, sucesso com Paula Jardim, a voz que sustenta a prosperidade.